Segurança para ter sucesso. Ó, que me preserves do mal. Sue estava sentada à mesa da minha cozinha. Parecia confusa e desanimada. Isso não pode estar acontecendo, ela disse, sacudindo a cabeça. Cindy e eu sempre nos demos tão bem. E Deus estava abençoando a nossa amizade, o nosso ministério, então o que deu errado? Há anos, Sue e a sua melhor amiga, Cindy, vinham buscando o sonho de construírem juntas uma carreira musical. Eu havia presenciado o Espírito de Deus operar da maneira poderosa por intermédio delas. E elas cantavam e falavam e compartilhavam de Deus em suas apresentações. Fazia pouco tempo que elas então finalmente tinham gravado o primeiro CD. Era a realização do sonho delas. No entanto, conforme Sui me contava, as coisas haviam sofrido uma interrupção gritante. No último ensaio, tornou-se evidente que elas discordavam em alguns detalhes de uma apresentação que iriam fazer há pouco tempo. Dissemos coisas terríveis uma para a outra e fizemos com tanta raiva e falamos tudo e não nos falamos depois disso faz já 3 semanas. Você já passou por uma experiência parecida com a da Sui? Deus está respondendo às suas orações e abençoando você. Ele está concedendo mais fronteiras a você, mais coisas para você fazer para Ele. Você está aprendendo a viver pelo Espírito Santo e experimentando a mão de Deus de uma maneira que jamais imaginou. Então surge o inesperado. O pecado entra em cena e, como Sui, você se pergunta: o que aconteceu? Eu creio que Jabes previu uma situação desse tipo quando orou a quarta parte da oração. Ó, que me preserves do mal. Percebe que Jabes compreendeu algo que muitos de nós não percebemos. Quando Deus nos abençoa e alarga as nossas fronteiras, não somos menos tentadas a pecar. Apesar de parecer que seja assim, é provável então que nós sejamos mais tentadas a isso. Você talvez sabe que pessoas se contentam em fazer poucas coisas para Deus e elas não incomodam Satanás. Aquelas que permanecem na zona de conforto não são grandes ameaças para ele. Contudo, quando você começa a largar as suas fronteiras em nome de Deus, adivinha de quem é o território que você está invadindo? Assim que você assume o compromisso sincero de deixar Deus realizar maravilhas por seu intermédio e passa a depender do seu poder sobrenatural para cumprir os planos divinos, Satanás então começa a notá-la. Ele sabe que não podemos continuar a ter uma vida abundante, gozar das bênçãos de Deus e fazer mais por nosso Senhor se o mal e o pecado prevalecem em nossa vida. E é por isso que a Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário. E ele anda em nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Você começa então a perceber o porquê essa parte da oração de Jabes é tão essencial? Vamos ver com mais detalhes o que exatamente Jabes pediu para que Deus fizesse por ele. Mantenha a distância. A primeira coisa que eu gostaria que você observasse sobre o último pedido de Jabes é o que ele não disse. Ele não pediu que Deus o preservasse ou protegesse em meio ao mal. Ele não orou, ó, que me preserves por meio do mal, ou ajude-me a vencer o mal. Não, ele orou, ó, que me preserves do mal. Não permita que eu me aproxime daquilo que me tentará pecar. Então, muitas vezes, essa estratégia é exatamente o contrário de como tentamos permanecer fortes por Deus. Olhamos para as coisas incrivelmente maravilhosas que Deus está fazendo em nós e por nosso intermédio, então concluímos equivocadamente: eu posso lidar com essa tentação. E em vez de preciso que Deus mantenha essa tentação longe de mim. A diferença entre as duas abordagens é crucial, porque o pecado é sempre precedido da tentação. Assim, se pudermos evitar a tentação, se pudermos até mesmo evitar o nosso encontro com ela, a probabilidade de pecar é menor. Essa atitude está de acordo com o que Jesus nos ensinou. Ele disse aos discípulos: orai para que não entreis em tentação, em Lucas 22:40. Quando lhe perguntaram como deveriam orar, Jesus deu a oração do Pai Nosso, que contém a parte que diz: e não nos deixe cair em tentação, Mateus 6,13. Então, dessa forma, a oração, ó que me preserves do mal, é um pedido para que Deus impeça a tentação de até mesmo bater a nossa porta. A minha amiga Jéssica passou por uma experiência de como isso ocorre.
Ela diz: certa noite, meu marido e eu tivemos uma discussão acalorada um pouco antes dele fazer uma viagem de negócios. Como eu sabia que ele estaria vulnerável, eu supliquei a Deus que o afastasse do mal. Sabia que Deus desviaria o seu olhar de alguma mulher atraente no saguão de um hotel e que talvez estivesse de olho nele, ou que o protegesse de atos e pensamentos que o tentariam assistir até coisas impróprias. Era animador saber que John seria preservado de estar numa luta que talvez estivesse fraco demais para enfrentar. E nem soubesse disso, então Jéssica pôde me falar. Quando foi a última vez que você pediu que Deus afastasse você do mal? Seu marido, seus filhos, seus amigos, até mesmo seus pastores, líderes? Fazer essa parte da oração de Jabes não elimina nossas tentações. Não existe um escudo mágico que proteja nós e aqueles que amamos. Também não significa que podemos sentar e esperar que Deus faça tudo para manter o mal e Satanás afastados de nós. Como você está prestes a descobrir, também temos uma participação crucial. Você e eu devemos ter certeza que não estamos convidando a tentação a se aproximar de nós por meio das nossas escolhas erradas que estamos fazendo, enquanto pedimos a que Deus nos afaste de nós. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.